Olá pessoal, me chamo Poliana e hoje iremos falar sobre a laranjeira. Meu grupo é composto por mim, Poliana, Ana Clara, Luiz Henrique e Tainara. A flor da laranjeira é o ponto onde a botânica e a bioquímica se encontram. É aqui que acontecem reações químicas essenciais para a produção de néctar, aromas, proteínas, hormônios vegetais e, claro, o começo da formação da laranja. A flor da laranjeira é pequena, branca e muito perfumada. Aroma forte que atrai polinizadores. Ela pode aparecer solitária ou em cachos. A morfologia dela são pétalas de 4 a 5, de formato arredondado, e cerca de 20 a 25 estames. Cada estame produz o pólen. O pistilo, órgão feminino único, gineceu, que contém o ovário, onde os óvulos se desenvolvem e após a fecundação formam o fruto. Nectário e perfume, presença de óleos e néctar nas flores favorece insetos polinizadores. A função principal é produzir gametas, pólen e óvulos, permitir a fecundação e iniciar o desenvolvimento do fruto e das sementes. Após a polinização, o pólen chega ao estigma e a germinação do tubo polínico. Ocorre a fecundação dos óvulos, dá-se então o desenvolvimento do ovário em fruto. Fruto paternocárpio pode ocorrer em algumas variedades, gerando frutos sem sementes. Fruto: a laranja é um hospedeiro, tipo de fruto típico dos cítricos. É um fruto carnoso que tem características estruturais bem definidas. Camadas do fruto: de fora para dentro. Flavédo, epicárpio ou casca externa. Camada externa colorida que contém glândulas oleosas que conferem aroma e óleos essenciais. Abedo, mesocarpo ou parte branca. Camada esponjosa branca que protege o endocarpo. Endocarpo, polpa, segmentos, divididos em cerca de 10 segmentos, dependendo da variedade. Cada segmento contém vesículas suculentas, as bolsinhas que guardam o suco e, quando presentes, as sementes. Casca, muda de cor, verde quando imatura, laranja quando madura, embora o clima possa influenciar a coloração. A função do fruto é proteger os tecidos reprodutivos, atrair dispersores e fornecer meios para a dispersão das sementes. As sementes da laranja têm características morfológicas e reprodutivas importantes. A forma e a estrutura das sementes. Formato: ovoide. Superfície levemente enrugada. Revestimento: películas esbranquiçadas que envolve o embrião. Cotilédonos internos podem ser brancos ou verdes. Fornecem reservas de embrião. Poliembrionia. Muitos cultivares de citros apresentam poliembrionia. Isto é, mais de um embrião por semente. A maioria desses embriões, embriões nucelares, é apomítica. Originam-se de tecido nuclear da planta mãe, sem fecundação. Esses embriões são geneticamente idênticos à planta mãe. Pode haver também embriões sexuados. Neste caso, coexistem embriões idênticos à mãe e embriões zigos, geneticamente diversos. Propagação por semente. Sementes poliembriônicas costumam originar plantas igual à mãe. Quando o embrião nuclear domina, útil se quer manter característica da cultivar. E o melhoramento genético dificulta obter híbridos via semente, porque os embriões nucelares ofuscam os zigos. Por isso, para programas de melhoramento, costuma-se usar técnicas específicas, enxertia, cultivo de tecido ou identificação de embriões zigos por marcadores. Os benefícios metabólicos dos adipócitos são compostos bioativos que afetam diretamente os adipócitos, que são células de gordura.
Menos acúmulo de gordura significa células menores e menos inflamação. O menor acúmulo de lipídios são os flavonoides, onde vão reduzir a síntese de gordura. É uma proteção contra a resistência à insulina, onde eles vão inibir as ações de moléculas inflamatórias que prejudicam a ação da insulina. A modulação positiva de adipogênese, onde favorece o equilíbrio entre formação e degradação de gordura. Olá pessoal, me chamo Tainara e irei falar sobre as aplicações práticas. A laranjeira, chamada cientificamente de Citrussinensis, é uma planta muito importante, tanto economicamente quanto para o meio ambiente e também para a indústria, porque ela pode ser aproveitada de várias formas. Na alimentação, a laranja é mais conhecida pelo seu consumo in natura e também pela produção de sucos, que é o principal produto industrializado no Brasil. Além disso, a polpa e a casca elas também podem ser usadas em outros produtos, em outros alimentos, como no chás, bolo e entre outros. A casca da laranja ela é rica em substâncias aromáticas, como o limoneno e o linalol. Esses compostos eles são usados na fabricação de perfumes, cosméticos, produtos de limpeza e também na aromaterapia. Na indústria alimentícia, a casca da laranja é muito aproveitada para a extração de pectina, que funciona como um espessante natural e é usado em sucos, geleias e produtos de dieta. No campo, a laranja tem um papel muito importante no agronegócio brasileiro e também na agricultura familiar. Além disso, os restos dos processos, como cascas, bagaços, podem ser reaproveitados como alimentos para os animais ou como fertilizantes após a compostagem. Na área da saúde, a laranja se destaca por ser rica em vitamina C e outros antioxidantes. Esses compostos eles ajudam a combater radicais livres e apresentam efeitos anti-inflamatórios e antimicrobianos. No meio ambiente, a laranjeira ela contribui para o sombreamento, ajuda a atrair polinizadores como as abelhas e melhora o microclima, principalmente em sistemas agroflorestais. Olá, meu nome é Luiz. Vou estar dando continuidade ao tema, trazendo as curiosidades científicas aí das citrussinenses, né? Bom, a citrussinensis aí, também chamada de laranja doce, ela teve aí a sua origem na Ásia, mais especificamente aí na região que engloba o sul da China, o nordeste da Índia também e Mianmar. Ela é então, né, um híbrido natural entre o pomelo, que é aí a Citrus máxima, e a tangerina, que é a Citrus reticulata. E a primeira menção literária dela, chinesa, foi data aí de 314 a.C. O cultivo então dela foi se espalhando aí pela Ásia e chegou, né, à Europa e depois às Américas. A disseminação dela se deu aí após o desenvolvimento na Ásia, onde foi levada para outras partes do mundo, né? E daí foi introduzida aqui no Brasil desde os tempos coloniais e se tornou então uma das frutas mais cultivadas globalmente. Bom, o nosso país, né, o Brasil, é o maior produtor de laranjas do mundo. Ele é o maior produtor mundial, né, de laranja, então ele está consolidando sua liderança não só na fruta in natura, mas também como principal fornecedor global do suco de laranja, né? Uma produção aí concentrada principalmente no polo de São Paulo e Minas Gerais. Então vai estar abastecendo aí os mercados como, por exemplo, da União Europeia e os Estados Unidos. E apesar dos desafios com pragas, né, que atacam a laranja, ele tem aí sua liderança global. Então, o país nosso aqui ele está dominando o mercado, sendo maior produtor e exportador de laranja e suco, né? Uma grande porcentagem da produção ela está sendo destinada à indústria de sucos e o nosso país está respondendo aí cerca de aproximadamente 76%, né, do mercado global do suco de laranja. Aqui a gente tem um gráfico
que ele mostra sobre a distribuição da produção mundial de laranja aí no ano de 2024 e das safras 24 e 25, né? Ou seja, ano 2024 e 2025, onde teve 45,2 milhões de toneladas e o estado de São Paulo, né, correspondeu a cerca de 77% da produção nacional. E se olhar bem no gráfico, a gente pode perceber aí que no mundo todo, o nosso país correspondeu a cerca de 29% da produção mundial, né? A China aí ficando em segundo lugar com 17%, aí entre os Estados Unidos com 13%, e daí vem então o México, né? Com 11% dessa produção. Bom, a gente tem também o limoneno como biocombustível, né? O limoneno da casca da laranja, ele é então uma promissora fonte de biocombustível. Ele aí se trata de um solvente natural e renovável que é extraído dessas cascas e tem um potencial para substituir derivados do petróleo. Então ele está sendo estudado para uso em motores diesel e servindo até como alternativa sustentável devido às propriedades inflamáveis que tem. Molecular e inclusive sendo similar a combustível, né? O limoneno então se trata de um terpeno, um hidrocarboneto presente em alta concentração nos óleos essenciais da casca da laranja e confere ele alta inflamabilidade, né? A gente tem aí então as folhas das plantas, né? Que ela serve de alimentação para os insetos e outros herbívoros. Então isso ocorre porque elas têm proteínas, nitrogênio, fósforo e água, que são os nutrientes essenciais para os insetos. Porém, as plantas podem desenvolver substâncias de defesa que vão repelir esses herbívoros, né? Essa substância pode ser química, onde vai reduzir a digestibilidade das folhas, né? Vai dificultar o aproveitamento desses nutrientes, diminuindo a herbivoria. E tem aí, então, como defesa as características físicas, né? Como folhas grandes, que vão tender a atrair mais herbívoros, que oferecem mais alimento, enquanto as folhas mais espessas, elas vão ser mais resistentes, né? Então, são características físicas adaptativas da planta, e essas folhas mais espessas e resistentes, elas são menos procuradas, aí mais difícil de mastigar e ocorrer digestão. Então, cada folha vai ter a sua estrutura de defesa, sendo também física, né? E seu valor nutritivo e a presença de compostos químicos de defesa. Os mecanismos da planta, então, de proteção podem ser mecânicos ou químicos. Os mecanismos de defesa mecânica vão incluir espinho, os tricomas, pelos que são os pelos vegetais, né? Também tem os tricomas glandulares urticantes, vai produzir substância urticante. E os mecanismos de defesa química vão se encontrar principalmente nas folhas. Então, todos esses mecanismos ajudam as plantas a se proteger e se defender, inclusive, de fatores ambientais, como seca, vento, chuva, temperatura extrema, micro-organismos, alguns outros herbívoros. A casca da laranja também ela vai estar atuando como defesa natural da planta, e onde ela tem a sua estrutura espessa e serosa, que funciona como barreira física, onde vai dificultar a entrada de insetos, fungos e algumas outras bactérias. Além disso, as glândulas presentes na casca vai liberar, então, óleos essenciais, como limoneno, e os aromas cítricos presentes nela vai atuar como repelente de vários tipos de pragas diferentes. Então, a casca também contém fitoquímicos e antioxidantes, como, por exemplo, os flavonoides, os carotenoides e a vitamina C, onde esses vão ajudar a proteger contra danos oxidativos e vai, então, possuir uma ação antimicrobiana. Quando a planta sofre ataque, ela pode ainda ativar, né, respostas químicas e vai aumentar a produção de compostos tóxicos locais, né, fornecendo sua defesa natural. A cor laranja do fruto, no caso, ela não é estética, né? Isso ocorre aí devido a uma grande quantidade de beta-caroteno, que é um pigmento natural que é encontrado na cenoura. E durante o amadurecimento, a planta reduz a clorofila, que é responsável da cor verde, e vai passar a acumular os carotenoides, especialmente o beta-caroteno. Então, vai se tornar visível essa cor.
Então, além de conferir essa coloração, ele também atua como antioxidante, que vai produzir a célula da planta contra alguns danos causados por luz intensa, pelo oxigênio reativo e alguns estresses ambiental. E esse pigmento vai ajudar a manter a integridade dos tecidos do fruto, enquanto ele vai estar no seu processo de amadurecimento, que vai garantir então o sabor, a qualidade, o aroma. Tem então algumas laranjas sem semente, como um exemplo, a laranja da Bahia, que é a laranja de umbigo, chamada, né? Elas são paternocárpicas. Isso significa que elas conseguem formar frutos sem que ocorra a fecundação dos óvulos. Como não há fertilização, as sementes não vão se desenvolver, né? Então vai resultar em frutos grandes, suculentos, totalmente ou quase totalmente sem a presença das sementes. É um fenômeno tanto quanto comum, principalmente em certas variedades comerciais, e vão ser propagadas vegetativamente, como por enxertia. Então vai manter essa característica desejada ao longo das outras gerações. Então algumas laranjas são naturalmente sem semente. A sua ecofisiologia no seminário, então, de acordo com alguns estudos da Embrapa, algumas cultivares de laranja vão apresentar excelente adaptação às condições do semiárido, então onde vão predominar as altas temperaturas, baixa umidade e longo período de seca, e essas plantas conseguem manter uma fotossíntese eficiente, mesmo sob estresse hídrico, porque ajusta o funcionamento dos seus estômatos e daí vai reduzir então a abertura para limitar a perda de água sem comprometer totalmente a entrada de CO2. Vai estar aumentando também a produção de compostos protetores, como osmólitos e antioxidante, que vai ajudar a estabilizar a célula, vai proteger essas membranas, evitar danos causados pelo calor e pela desidratação. E assim, esses mecanismos que são ecofisiológicos, algumas variedades conseguem crescer, produzir frutos e manter boa produtividade, mesmo em ambientes quentes e secos. Bom, as flores da laranja, elas são extremamente aromáticas devido a uma concentração de óleos essenciais voláteis e que são utilizados na perfumaria de alto padrão, na indústria cosmética também. E o perfume característico, conhecido como flor de laranjeira, é resultado de compostos daí do nerol, limoneno, linalol e outros terpenos, que vão se dispersar facilmente no ar devido à sua volatilidade. São compostos aromáticos, têm função biológica importante para atrair então os polinizadores, que vão contribuir para a identidade sensorial e econômica, né, dessas espécies cítricas. Por fim, a gente pode aí concluir que a laranja ela vai reunir diversas outras características que garantem sua eficiência e a sua adaptação. Então vai desde mecanismos de defesa físico e química até estratégias que são ecofisiológicas, que vai permitir ela tolerar o calor e a seca. Então seus frutos e flores que vão ser ricos em compostos que são valiosos, né? Como aí, então os antioxidantes, que já foi citado, e os óleos essenciais, e também algumas variedades até vão produzir frutos sem sementes por paternocarpia. Então essas particularidades da laranja vão explicar a sua importância agrícola, a sua importância econômica e ambiental da espécie, que vai ser capaz de se manter reprodutiva mesmo sob condições desafiadoras.